Olá, boa tarde, caros alunos. Como vocês já me conhecem, sou o professor Rosinaldo. Vamos começar agora mais uma aula do nosso curso técnico de mecânica da disciplina manutenção mecânica. Então, nós vamos hoje na nossa aula 6, certo? Começando aqui, vamos falar, como nós falamos na aula anterior, nós vamos entender qual é o significado do código que está nos rolamentos. Então, nos rolamentos, na carcaça do rolamento, geralmente existem alguns códigos. Esses códigos você consegue identificar as especificações do rolamento. Então, aqui nós temos um rolamento aqui, ó. Você já se perguntou o que significa o código do seu rolamento? O que quer dizer, por exemplo, o código 6201ZZ? Então, para nós aí, que junto com vocês, vocês estão começando a aprender agora, muitos aí não conhecem esses códigos, por exemplo, 6201ZZ. O que isso quer dizer? Ou também tem outro código aqui, ó, 63052RSC3. O que isso quer dizer? Certo? Então, nessa aula, nós vamos aprender quais são os significados desses códigos, o que esses códigos querem dizer e a aplicação desses códigos de maneira prática na indústria. Cada um desses números tem e letras, né? Cada um desses números e letras, eles têm um significado, certo? Então, nós vamos ver agora aqui qual o significado, o que significa o código dos rolamentos. Então, aqui nós temos aqui o numeral 6, certo? Numeral 6. O que quer dizer o numeral 6 aqui, ó? 6 aqui. Rolamento de uma carreira de esfera. Então, como nós estudamos, rolamentos, existe o rolamento de rolos e rolamento de esferas. Então, esse rolamento aqui, número 6, é o rolamento de uma carreira de esfera. Assim como também nós estudamos que existe o rolamento de duas carreiras de esfera. Esse aqui, 6, quando vir o 6 na frente, é um rolamento somente de uma carreira de esfera, ok? Então, aqui nós temos o número 3, é a série do rolamento, né? Uma série de diâmetro 3. Aqui nós temos o 0 e o 8, que é o diâmetro nominal do furo, que é de rolamento. Então, notem aqui, por exemplo, esse número aqui, esses dois números, sempre você vai multiplicar por 5, certo? Eu vou já explicar já qual é a multiplicação que você faz por 5 e dá o resultado de 40, vou já explicar, certo? E aí, na sequência, você tem ZZ. O que significa esse ZZ? Que é um rolamento blindado de dois lados, certo? É um rolamento que tem ali uma blindagem de aço, uma capinha de aço ali na blindagem, certo? No rolamento, exatamente para não entrar as impurezas, tipo como se fosse uma proteção, uma capa ali do rolamento. E por último, nós temos aqui o C3, folga radial C3, símbolo da folga interna. Então vamos lá. O primeiro número 6 diz respeito ao tipo de rolamento. O tipo de rolamento que nós estudamos qual é? O tipo de rolamento de uma carreira de esfera. No exemplo, é um rolamento fixo de uma carreira de esfera. O segundo número 3, aqui, ó, é a série do rolamento. O terceiro e o quarto números são referentes ao diâmetro interno do rolamento. Multiplique esse número por 5. Então, se eu tenho aqui 0,8 e eu multiplico 0,8 vezes 5, eu vou ter o que? 40 milímetros de diâmetro, o diâmetro interno, o diâmetro do furo interno do rolamento. Vamos usar aqui um pouco a cabeça. Se eu tenho aqui o diâmetro do eixo, né, o diâmetro do rolamento interno do rolamento de 40 milímetros, qual vai ser o diâmetro do eixo? O diâmetro do eixo vai ser aproximadamente 40 milímetros. Por que aproximadamente, professor? Porque você não pode ter uma medida exata. Se você vai ter uma medida exata, tem tipo uma tolerânciazinha ali para quê? Para facilitar a entrada do eixo dentro do rolamento, como nós vamos ver aqui, ó. Nos próprios slides ele especifica aqui, ó. Olha aqui. Então esse furo aqui, ó, nós vimos já isso aqui na aula anterior, essa figura. Aqui nós temos a esfera, certo? O porta-esfera ou colar de esfera, o anel externo aqui, ó, esse anel externo, córneo ou anel externo, aqui o anel interno e por fim
o anel, aqui, ó, o anel interno, certo? Aqui o furo, né? O furo interno aqui do rolamento. É esse furo aqui que ele diz que é 40 milímetros, certo? E qual a vedação do seu rolamento? Então, toda vez que aparecer Z, a proteção blindada em apenas um dos lados do rolamento. Quando ela aparece ZZ, como foi o nosso caso lá, blindagem metálica dos dois lados do rolamento. E quando tem dois RS DDU, que é uma dupla vedação de borracha dos dois lados do rolamento. E por fim, nós temos lá também a folga interna do rolamento entre o elemento rolante e as pistas, medidas radialmente em crescente. C1, C2 normal, C3, C4 e C5, certo? Então, continuando aqui, nós temos, fazendo tipo um overview, uma revisão dos que nós vimos na aula anterior, nós temos aqui a utilização dos rolamentos. Professor, aonde que eu vou utilizar rolamento de rolos e rolamento de esfera? Para ficar bastante claro aqui para a gente. Qual é o momento certo? Quando usar rolamento de esfera ou de rolos? Como eu vou fazer? Então, vamos falar aqui, ó. Pode-se afirmar que os rolamentos de esfera são usados para cargas leves ou médias e os rolamentos de rolos para cargas mais pesadas. Ah, sim. Então, professor, quando eu utilizar carga leve ou média, você vai utilizar o rolamento de esfera. Quando for carga mais pesada, o rolamento de rolos. Então, isso é muito fácil de entendimento, certo? Então, quando for uma prensa, algo mais robusto, uma máquina agrícola, um trator, ou uma coisa que requer mais peso, mais pressão, né? Você vai ter um rolamento de rolos, certo? E aqui ele fala também uma outra característica que gostaria aqui de também, por exemplo, quando você quer mais velocidade, você vai utilizar um rolamento de esfera, você vai ter mais velocidade, mais rotação, mais RPM. Quando você quer menos rotação, vai ser baixa rotação, mas em compensação vai ser cargas mais pesadas, você vai ter baixa rotação, cargas mais pesadas, rolamento de rolos. Grava bem isso aí, nós vamos usar isso bastante na prática, certo? Durante a carreira de vocês, durante a vivência técnica de vocês vão encontrar muito isso, certo? Então vamos ver aqui outros exemplos. Por exemplo, em bicicletas e motocicletas suportam cargas leves. Os cubos das rodas apresentam rolamentos de esfera, certo? Em caminhões, lembra que eu falei de máquinas agrícolas, de trator e tudo? Em caminhões que suportam cargas pesadas, os cubos de roda apresentam rolamento de rolos. Já os automóveis suportam cargas médias, os cubos da roda podem ser rolamento de esfera ou de rolos. Então aqui está aqui a figura, cargas leves, rolamento de esfera, certo? O cubo lá da bicicleta com certeza é rolamento de esfera, certo? Com toda a absoluta certeza. E eu vi isso na prática, né, que trabalhei durante a minha vivência, carreira profissional numa indústria de bicicletas, e com certeza posso afirmar para vocês que é um rolamento de esfera. Já o de automóveis é rolos ou esfera, e cargas pesadas, como nós sabemos, os rolamentos de rolos. Então, professor, aonde eu posso aplicar? Nós já falamos que a aplicação dos rolamentos é de larga escala, a aplicação dele na indústria, certo? Mas vamos ver aqui aonde que ele pode ser empregado de uma forma mais detalhada. Então ele fala aqui o arranjo dos rolamentos, aonde o rolamento é montado, aonde que ele serve, certo? No elemento de máquina, pode ser feito de vários modos. E é comum usar dois rolamentos espaçados em uma certa distância. Então, geralmente o rolamento ele nunca trabalha sozinho, você vai ter sempre um conjunto, um par, na verdade é um par. Você vai trabalhar de par, eles separados um do outro, certo? Você vai trabalhar de par, separados um do outro, mas eles vão estar trabalhando a uma certa distância. Esses rolamentos podem ser alojados em uma mesma caixa ou em duas caixas separadas, sendo a escolha feita com base no projeto da máquina e na viabilidade de empregar caixas menos onerosas. Então está aqui a figura das caixas, aqui, como fala aqui esse comentário, a maioria das caixas padronizadas é construída para alojar um rolamento. Também são fabricadas caixas padronizadas para dois rolamentos, embora de menor quantidade. O que ele fala nessa caixa? Na verdade, essa caixa é onde o rolamento ele vai ser montado, onde ele vai ser acoplado, certo? E consequentemente vai receber um eixo ali para o seu funcionamento, ok?
Então, certo tipo de máquinas, os rolamentos são montados diretamente no corpo delas. Os redutores são um exemplo. De tais casos, os fabricantes de máquinas devem projetar e produzir tampas e portas, bem como projetar o sistema de vedação e lubrificação. Assim como o motorredutor, né, ele já vem ali na carcaça dele já um alojamento para receber o rolamento. Vocês já verificaram os motores elétricos, tem muito disso também. Já tem ali um espaço para ele receber ali a acoplagem do rolamento e, consequentemente, o eixo. Em outras aplicações, em vez do eixo girar, outros elementos de máquina que giram sobre ele se mantêm estacionários. É o caso das polias e rolos não tracionados, ok? Então, continuando aqui, durante o funcionamento do rolamento, nós temos que começar, durante o funcionamento, nós já sabemos os tipos de rolamento, as aplicações do rolamento, quais são os tipos de rolamento, as especificações do rolamento. Agora nós vamos saber como que funciona esses rolamentos. Você vai, depois da montagem do funcionamento do rolamento, nós vamos saber o que? O comportamento, como que eles funcionam e como que eu posso identificar uma falha nesse rolamento, certo? Então, o comportamento do rolamento pode ser verificado pelo tato à audição. Eu sempre falo o seguinte, que a manutenção básica é utilizada a manutenção dos 5 sentidos. Qual é a manutenção dos 5 sentidos? A visão, o tato, o olfato, a audição, certo? E o paladar você não usa muito, certo? Na manutenção dos 5 sentidos, mas a audição e a visão, o olfato e o tato você utiliza bastante. Então, a audição e o tato, na hora de fazer a verificação do funcionamento do rolamento, ele é fundamental. Então, vamos ver aqui, ó. O comportamento pode ser verificado pelo tato e da audição para checar o processo de giro, para girar o rolamento, lentamente com a mão. Você pega a mão e dá uma girada ali no rolamento. Esse procedimento permite constatar se o movimento é produzido com esforço ou não. Porque se você gira o rolamento e ele tem um certo impedimento, uma certa força que impede dele girar, ou ele está montado de uma forma incorreta, ou ele já apresenta ali uma falha de funcionamento. E aí que a gente tem que olhar daqui a pouco, na próxima aula, nós vamos já verificar que falhas são essas que impedem o rolamento ter a sua funcionalidade, o seu funcionamento perfeito. E se ele ocorre de um modo uniforme ou desigual. Na verificação pela audição, faz-se funcionar o rolamento com o número de rotações reduzido. Se o operador ouvir um som raspante como um zumbido, é porque as pistas do rolamento estão sujas sem o som for estrepitoso. A pista apresenta danos de descascamento. Se o som for metálico, tipo silvio, é um sinal de pequena folga na falta de lubrificação. Então, para cada tipo de som no rolamento, existe uma falha, certo? Então, geralmente nós que somos já mecânicos aí, de longa estrada também, você vai perceber isso. Certo? Então, qualquer ruído anormal, você já vai perceber um ruído que incomoda. Eu, particularmente, quando estou dirigindo um carro, quando passo perto de algum equipamento, se eu ouço já um barulho estranho no rolamento, me incomoda aquilo, né? Tem gente que, por exemplo, vê uma máquina, um equipamento ali fazendo um barulho estranho no rolamento, aquilo ali passa uma semana, 2, 3 semanas até quebrar. Nós que somos de manutenção, no mínimo ruído que o rolamento apresentar, o certo é não apresentar o ruído, certo? O certo é esse. Qual é a técnica que nós estudamos lá atrás que faz que a verificação do rolamento, antes dele apresentar defeito, qual é a técnica? A técnica da manutenção preditiva, certo? Na análise de vibração, você coloca o aparelho, verifica as condições do rolamento, quais são as condições e faz uma programação periódica de troca, de substituição daquele rolamento, ok? Então aqui nós temos na figura a verificação pelo ouvido pode ser melhorada colocando-se um bastão e uma chave de fenda contra o alojamento, onde se encontra o rolamento, encostando o ouvido na extremidade livre do bastão ou da chave fenda. Utilizando um estetoscópio eletrônico, os tipos de sonoridade poderão ser detectados facilmente.
Então, a análise de vibração é usada exatamente esse estetoscópio eletrônico. Ele verifica com mais precisão. Essa técnica que nós estamos vendo aí é uma técnica, você pegar a chave, colocar lá do lado, você ouvir, é uma técnica um pouco rústica. O professor pode ser usado? Pode, livremente. É uma técnica fácil, é o meio de emprego que você tem ali o mais fácil para usar. Mas certo mesmo você fazer uma análise de vibração, você faz uma análise de vibração de todo o seu parque de equipamentos que você tem na indústria, certo? Não só aquele equipamento específico, ok? Aqui, além de ruídos, isso aqui é um mancal. Além de ruídos, você não vai colocar a sua mão lá em cima, você vai te aproximar para você não se queimar, porque se realmente tiver um atrito ali muito grande, a temperatura, meu amigo, você vai queimar a sua mão, certo? Então aqui, como na figura ele tá encostando, mas não, eu recomendo não encostar, você manter ali uma certa distância. Além dos ruídos, outro fator a ser observado nos rolamentos é a temperatura. A temperatura pode ser verificada por meio de termômetros digitais, sensíveis em raio infravermelho. Outra maneira de verificar a temperatura de um rolamento é aplicar o giz sensitivo, ou simplesmente colocar a mão no alojamento do rolamento. Então, como que eu vou verificar as condições de um rolamento? Se a temperatura estiver mais alta que o normal, sofrer constantes variações, significa que não há problema do rolamento, certo? O problema pode ser lubrificação deficiente, lubrificação em excesso, presença de sujeira, excesso de carga, folga interna muito pequena, início de desgaste de rolamento preso axialmente, excesso de pressão nos redutores, calor proveniente de fonte interna. Então, na próxima aula, vamos verificar o que ocasiona cada falha dessa, o que é cada falha dessa e o que ocasiona para chegar nessas condições. Salientamos que ocorre um aumento natural da temperatura durante um ou dois dias após a lubrificação correta de um rolamento. Outros pontos que devem ser inspecionados em um rolamento são as seguintes vedações: nível de lubrificante e seu estado, a presença de impurezas, certo? Então, continuando aqui, a inspeção de rolamentos em máquina deve ser efetuada com máquinas paradas, vendo aí? Por quê, professor? Para evitar o acidente. A segunda sequência de operações deve ser feita na inspeção de um rolamento, limpar as superfícies externas e anotar a sequência de remoção dos componentes da máquina. Então, toda vez que eu vou fazer uma montagem, uma desmontagem aqui, tem um rolamento fazendo parte, eu monto a peça, isso aí até um princípio básico de mecânica, tá? Todos nós sabemos isso aí. Quando for desmontar um equipamento, eu coloco ali de uma forma sequencial, para que depois eu possa estar montando também de uma forma sequencial a máquina e verificar o lubrificante. Vários tipos de impureza podem ser pelo tato, bastante esfregar uma amostra de lubrificante entre os dedos, uma fina camada de lubrificante espalhada nas costas não permitirá uma inspeção visual. Então, assim, eu tiro ali aquele excesso, aquele leve excesso de graxa para estar fazendo a minha inspeção, depois faço a lubrificação. Certo? Então, aqui, impedir que a umidade, então, assim, a umidade, ela vamos dizer assim, como é que eu posso falar? A umidade é um inimigo mais perigoso que nós temos ali por rolamento. Por quê? Porque nós sabemos que a umidade, ela provoca o quê? Grosseiramente falando, a ferrugem, né? Mas tecnicamente falando, é a oxidação, certo? Então, vamos usar essa palavra técnica, oxidar o rolamento. Em caso de interrupção do trabalho, proteger a máquina, os rolamentos adjacentes com papel parafinado, plástico ou materiais similar, uso de estopa e é condenado, pois os fiapos podem contaminar os rolamentos. Então, eu vou ali, envolvo num plástico, coloco ali, envolvo num saco, num material parafinado. Por que é estopa? A estopa, sim, sabe que a estopa ela solta aqueles fiapos ali, e aí pode danificar, esses fiapos pequenos fiapos ficam ali dentro, na parte interna do rolamento, e pode danificar o equipamento, ok? Então depois que eu tiro ali o rolamento, né, ele está sem blindagem e tudo, né, um rolamento sem blindagem, lavar o rolamento exposto, é possível fazer uma inspeção sem desmontá-lo. A lavagem deve ser feita com um pincel molhado de querosene, tirar de todo o excesso de sujeira. A gente sabe ali que existe
superfícies de micropartículas de areia, um pouco de oxidação. Então, tudo esses excessos, na hora que você faz a limpeza ali do rolamento, você tira, depois que está tudo limpo. Se o rolamento estiver em boas condições, as pistas, as esferas, o colar estiver ali tudo em perfeitas condições de funcionar, verificar tecnicamente, você pode colocar ele de novo para funcionar e lubrificar, certo? E aí, se as condições técnicas, eu vou avaliar como técnico e não tem condições, realmente tem que efetuar a troca, ok? Então, o último aqui nós temos é secar o rolamento lavado com um pano limpo, sem fiapos, com ar comprimido. Se aplicado ar comprimido, cuidar para que nenhum componente do rolamento entre em rotação. Rolamentos blindados com 2 placas de proteção velação. Nunca, olha isso, tecnicamente, hein? Rolamento blindado com 2 placas de proteção nunca devem ser lavados. Então, pessoal, aqui fica a nossa aula, certo? De rolamentos, tá? Parte da aula de manutenção mecânica. Na próxima aula vamos dar uma verificada nas principais falhas de rolamento, certo? Estamos nos aproximando aí da disciplina. Mais na frente nós temos aí mais 2 ou 3 aulas falando sobre motores, bombas, certo? Sobre os equipamentos, ok? Vamos para frente, como diz nosso diretor, avante. Até a próxima aula, um forte abraço.